correção. Sétimo ano, iniciamos a nossa aula número 12. Faremos as correções das páginas 128, 129, 130 e 132. Conteúdo: gimnospermas e angiospermas. Vamos lá? Atividade 1. Atividade 1 fala assim: na época de Natal, é comum ornamentar as portas das casas com guirlandas dos mais diferentes tipos, como mostra a ilustração seguinte. Então, mostra aí uma guirlanda feita com o estróbilo, né? Uma parte reprodutora da gimnosperma, que tem um papel fundamental aí, é uma folha modificada, especializada na reprodução. Qual é a alternativa correta, então? Estróbilo feminino, estrutura reprodutora das gimnospermas. Certinho? 2. 2 fala assim: em seu livro Biology of Plant, Nova York, de Freeman Company, lá, P.H. Haver, R.F. Everest, S.E. Henderson dizem, um livro aí de 3 autores, vai dizer o seguinte: as plantas, como todos os organismos, tiveram ancestrais aquáticos. A história evolutiva das plantas está intimamente ligada à progressiva ocupação do ambiente de terra firme e à crescente independência do meio aquático para a reprodução. Compare as samambaias e os pinheiros quanto à dependência do meio aquático para a reprodução. A gente viu que, para a teoria da evolução, as plantas vieram de algas que ganharam independência da água, colonizando o ambiente terrestre. Vieram as primeiras plantas, musgos, plantas que não tinham nem raiz, nem caule, nem folhas, plantas muito pequenininhas que não têm vasos condutores de seiva, que vai passar a alimentação, a nutrição, a água de célula a célula, por isso elas não crescem. Aí elas são dependentes da água para a reprodução, para ter um encontro do gameta masculino com o feminino, e vieram as samambaias. As samambaias já têm vasos condutores de seiva, mas continuam dependentes da água para ter o encontro dos gametas. Qual a diferença, então, das samambaias, como perguntam aí, para os pinheiros? Os pinheiros já ganharam o quê? Sementes. Essas sementes já deram a eles a independência do encontro do gameta masculino e feminino. Como eu coloquei aí como resposta para vocês, as samambaias produzem anterozoides, gameta masculino, célula flagelada que necessita de água, de meio líquido para encontrar a oosfera, gameta feminino. Os pinheiros, o encontro das células gameta masculino e feminino é facilitado pela presença do tubo polínico. Então, aqui não existe mais a dependência por água, né? Ele é facilitado pelo tubo polínico. Aqui a gente tem já a fabricação do grão de pólen, certo? B. Discorra sucintamente, escreva em poucas palavras, sobre uma aquisição evolutiva não ligada diretamente ao processo reprodutivo que permitiu às plantas a atingir grandes tamanhos e contribuiu decisivamente, desculpa, gente, para o sucesso na ocupação do ambiente de terra firme. O que foi decisivo aí para ocupar o ambiente de terra firme? Coloquei para vocês uma importante aquisição evolutiva das plantas, não ligadas aí ao processo reprodutivo, foi a presença de vasos condutores de seiva, seja ela a seiva bruta, que é a água e sais minerais, ou a seiva elaborada, que já é a matéria orgânica, tá? A presença desses vasos, tanto para a distribuição de água, quanto para a distribuição de matéria orgânica produzida pela fotossíntese, permitiu que os vegetais atingissem grandes tamanhos e contribuiu decisivamente para que ocupassem o ambiente terrestre. Questão 3. Analise o cladograma da evolução de alguns vegetais ilustrados a seguir. Então, a gente tem aí algas, musgos, samambaias e pinheiros, tá?
algas como os ancestrais dos vegetais, apesar que alguns botânicos ainda classificam, ainda não, passaram a classificar as algas junto no reino vegetal, mas para o nosso livro elas são os ancestrais, a gente estudou algas separado, né, do reino vegetal, essas algas aí, especialmente, que são as algas verdes. Então, elas são ancestrais dos musgos, samambaias, pinheiros e de todas as angiospermas que a gente conhece. Vamos lá. Quais mudanças evolutivas ocorreram que tornaram os pinheiros mais evoluídos que as samambaias? O que aconteceu em X aí, tá? O que aconteceu em X? Olha só. A gente tem primeiro a formação de tecidos, depois, aí saiu de alga e passou a ser planta. Ganhou vasos condutores de seiva, veio as samambaias. O que aconteceu aqui em X? Que vieram os pinheiros. Primeiro, uma estrutura que a gente chama de estróbilo, né? Que tá aqui. Uma estrutura que nós chamamos de estróbilo, que a partir dele surgem as sementes. Então, a gente pode colocar aqui em X, semente, que garante a proteção do embrião, ok? E é uma mudança extrema no cladograma da evolução das plantas. Beleza, 4. Assinale as alternativas, a alternativa que apresenta características das plantas gimnospermas. São espermatófitas e possuem sementes protegidas por fruto? Não, né? Gimnosperma, o próprio nome diz, sementes nuas, né? Não produz fruto. Apresenta o rizóide, cauloides? Não, rizóides e cauloides são as briófitas, né? Não apresentam vasos condutores de seiva, briófita, que não apresenta. Possui flor? Não. Filóide? Não, briófita que possui filóide. E são vasculares traqueófitas, certo, né? Suas sementes são nuas, ou seja, elas não têm fruto. Alternativa correta, E. 5. Mesma coisa, né? Assinale a alternativa que apresenta característica referente ao grupo de vegetais gimnosperma, mesma coisa. Presença de fruto? Não, de novo, angiosperma. Dependência de água para reprodução, presença de vasos condutores, existência de locais sombreados, existência em locais sombreados. Não, isso aqui é pteridófita. C, ausência de vasos condutores de seiva, pequeno porte, briófita, né? D, presença de estróbilo, perfeito, produção de sementes, protegendo o embrião e polinização realizada pelo vento. Ok, essa para mim não tem erro. E, presença de vasos condutores, perfeito. Produção de soros, não, aqui quem produz soros são as pteridófitas. Ok? Beleza, quais são as vantagens evolutivas? Quais vantagens evolutivas as sementes trouxeram para as gimnospermas? Aí eu coloquei para vocês, elas vão fornecer reserva nutritiva ao embrião, protege ele do calor, do frio, da ação de micro-organismos, tá? Parasitas, né? Muitas vezes, decompositores, outras vezes. Então, previne disso aí, da desidratação também. E ele permite, então, que ele sobreviva até que ele encontre condições favoráveis para germinar. Perfeito? É isso que a semente faz. 7. As sequoias são gimnospermas que atingem mais de 80 metros de altura, até 100 e poucos metros atinge, com tronco chegando a medir 3 metros de diâmetro. Já vi casos de sequoias com 11 metros, né? Quais características, só de diâmetro, quais características gimnospermas permite o grande porte dessas plantas? O que faz ela crescer tanto? A presença dos vasocondutores de seiva. São vasos condutores de seiva e um caule bem lenhoso, que deu resistência a esse vegetal, equilíbrio e sustentação para que ele ficasse dessa altura aí que ele pode chegar. Ok? 8. O esquema a seguir mostra a linha evolutiva das plantas. De novo, né? Só que agora está chegando até angiosperma. É a mesma ideia da questão
da questão 3, mesma ideia. Só que agora a gente chega até a questão 8. Então, a gente tem aí para preencher o 1, o 2 e o 3. 1 é o vaso condutor de seiva. 2, semente. 3, flores e frutos. Lembra que eu falei que a gente ia falar tanto que vocês iam absorver esse conteúdo por inteiro? Pronto. É isso aqui que precisa saber de vegetais para sempre. O que que altera de um grupo para o outro? O que que eles ganham evolutivamente de um grupo para o outro? Questão 9. A raiz difere da organização do caule basicamente pela ausência de folhas. Então, a gente tem, na raiz, não existe folhas. Consequentemente, de nós e entre nós, partindo do ápice em direção ao colo, é possível verificar as seguintes regiões. 1, coifa. 2, zona pilífera. Não, zona lisa. 3, zona pilífera. 4, zona de ramificação, conforme a figura a seguir. Em quais regiões ocorre a absorção de água e sais minerais? E por quê? A gente estudou aí a função lá das raízes de um modo geral. Vai ocorrer absorção de minerais na zona pilífera, número 3 aí, porque existem esses pelos que são absorventes, né? Eles aumentam a superfície de contato da raiz com a água e a água passa por osmose, sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E existem alguns estudos, coloquei para vocês, que relatam a ocorrência de absorção também nas zonas de ramificação, que é na 4, mas de forma reduzida. Absorve mesmo é na zona pilífera, nos pelos de absorção. 4. Cite duas funções importantes de quê? Da coifa em plantas terrestres. Então, essa coifa vem aí como proteção, né? Da zona meristemática, que é a zona que está ali produzindo muitas células, vai fazer com que o vegetal cresça. E também auxílio na proteção da raiz durante o crescimento do solo, certo? Então, vai proteger a zona meristemática, que é a zona de muitas células fazendo com que cresça em altura, e vai proteger a raiz pelo crescimento que vai para o solo, ok? Questão 10. A figura a seguir representa esquematicamente uma flor. Analise as seguintes proposições em relação à representação da flor. Depois a gente vai ter que escolher as alternativas corretas. Então, vamos julgando já cada item. O que for correto, eu vou marcar aqui com o marca-texto amarelo, ok? O esquema representa uma flor hermafrodita. Verdadeiro, a gente percebe aí que existe o androceu e o gineceu, a parte masculina e feminina da planta. Então, a 1, correta. 2. O receptáculo floral, em algumas espécies, pode se desenvolver e originar frutos. Eu nem falei disso com vocês na aula, mas vocês podem saber essa questão se leu sobre os tipos de frutos, né? O receptáculo floral e o pendúculo, eles originam os pseudofrutos, tá? 3. A flor esquematizada é típica do grupo das gimnospermas? Não, né? Essa é uma flor da angiosperma. Isso aí é uma questão antiga que vem da ideia de que a gente ensinava antes para os alunos que a gimnosperma tinha um tipo de flor, uma flor que não atraía polinizadores, flor seca, não sei o quê. Mas hoje não, a gente já fala que não é flor, né? Que é o estróbilo e pronto, acabou, que quem tem flor é a angiosperma. Então, tá errada a 3. 4. As pétalas podem servir como elementos atrativos no processo de polinização. Verdadeira, né? As suas cores, seus formatos, o cheiro, vai atrair aí os polinizadores. 5. No estigma ocorre a fixação do grão de pólen. Verdadeiro, é isso que acontece mesmo. Os grãos de pólen se fixam na antera para germinar aí. A antera faz parte do
estigma, né? Vai germinar e produzir aí o tubo polínico. 6. O óvulo fecundado pelo grão de pólen dará origem ao embrião. Lembra? Óvulo fecundado pelo tubo polínico, não pelo embrião, dá origem ao embrião, certo? Então, o óvulo fecundado pelo grão de pólen, não, pelo tubo polínico, né? É o que forma depois que o óvulo entra. Então, essa aqui também tá falsa. A gente vai escolher como alternativa correta a letra D. Letra D. As afirmativas 1, 2, 4 e 5 são verdadeiras, né? Falsa fica a 3 e a 6. 11. A flor é a estrutura reprodutora das angiospermas. Nela ocorre fecundação, formação do fruto, formação das sementes. A flor é produzida nos ramos floríferos que originam do desenvolvimento das gemas laterais do caule. Quando a planta chega à idade adulta, surge inicialmente como um botão. Algum tempo depois, o botão se abre, deixando exposto pétalas, sépalas, estames, carpelo. Cada conjunto dessas estruturas recebe um nome especial. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, de forma que a estabelecer a relação correta entre elas. Então, a gente vai ligar aqui o que é do que aqui, né? Vamos lá. Conjunto de pétalas forma a corola, né? O conjunto de estame forma o androceu. O conjunto de sépalas forma o cálice. O conjunto de carpelo forma o gineceu. Certinho? Então, a gente fica aí com o conjunto de estames da planta formando o androceu, o conjunto de sépalas da planta que protege as partes férteis, né, da flor, formando o cálice, o conjunto de pétalas que atrai lá os polinizadores, forma a corola, e o conjunto de carpelo vai possuir as estruturas femininas da flor, formando o gineceu. Alternativa correta, a letra A. 2, 3, 1 e 4. Questão 12 e última. Deixa eu trocar aqui o pincelzinho. Diz assim pra gente. Descreva resumidamente o ciclo de vida das angiospermas. Coloquei para vocês. Primeiro, a semente germina em um local com condições adequadas. Depois, ela cresce, forma raiz, caule, folhas. Quando ela atinge a fase adulta, a planta vai produzir flores, né? Essas deverão ser polinizadas, terão seus óvulos fecundados, formando novas sementes. Em seguida, o ovário se desenvolverá, dando origem ao fruto. Por meio de agentes dispersores, as sementes são levadas a locais adequados para o seu crescimento e germinarão. A gente fica por aqui. Até a próxima aula. Um beijo e tchau!